A paz do Senhor, meus irmãos, somos cristãos, é o tema da lição de número 2, que é a aula que será ministrada dia 12 de janeiro de 2025 nas nossas igrejas. Paz do Senhor, pastor Senhor Davi. Pastor Arcos, aos nossos queridos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, e é um privilégio estarmos aqui para mais uma pré-aula, sempre para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, meus amados, esta é a lição 2 e se você não teve o privilégio de assistir a primeira, é importante que você assista a aula da lição de número 1, que está disponível no canal, não é, para que você possa pegar a sequência. Nós, neste primeiro trimestre de 2025, estaremos estudando sobre a defesa da fé cristã. O assunto é o tema ligado à apologética, Aleluia. Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É uma nova roupagem, uma nova maneira, não é? Mas é aquela mesma heresia que já havia no passado, lá nos tempos apostólicos, nos dias em que o Novo Testamento estava sendo escrito, como também no decorrer, não é, desses anos da igreja. Algumas heresias elas voltam de vez em quando com um novo nome, mas é a mesma heresia. Então, assista a lição de número 1, foi a parte introdutória, foi uma aula um pouco mais extensa, em função de que nós precisávamos apresentar ali o conteúdo da lição, mas agora vamos para a lição de número 2, e o assunto é este, cristologia, não é? É o assunto, somos cristãos. Vamos então para o textuário da lição, Atos capítulo 15, verso 19, diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, que se convertem a Deus. Esta é uma palavra que foi dada no primeiro concílio da igreja cristã, Atos capítulo 15, foi quando houve ali o primeiro concílio, e esta é uma palavra que foi emitida ali. É o textuário da nossa lição. Vamos então para a verdade prática que diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Então o cristianismo tem esta característica, e nós devemos sempre considerar isso. Para afirmarmos aqui e fundamentarmos os comentários da lição, lembrando que o pastor Ezequias Soares é o autor desta lição do primeiro trimestre de 2025, pastor Ezequias, que é o presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Pegue a sua lição, e se você não tem, fica a dica aqui para você adquirir a lição, porque os assuntos que vamos estudar ao longo desse trimestre são os principais da nossa fé cristã, inclusive como nós nos apresentarmos ou como apresentarmos aquilo que cremos. Então, na lição você tem Gálatas 2, versículo de 1 a 9 e também o verso 14. E se você não tem a lição, abra sua Bíblia. O fato é que você não pode ficar sem estudar a palavra de Deus. Vamos lá, pastor Adovils. Gálatas capítulo 2, verso 1 a seguir. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos
às destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Muito bem, olha só aí, a leitura está feita. Gálatas Glória a capítulo Deus. 1. Depois nós vamos falar a respeito da epístola aos Gálatas, né? Os objetivos desta lição são 3 os pontos aqui que nós temos para a lição de hoje. No primeiro é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Depois, no tópico segundo, nós vamos elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E no terceiro tópico da lição, vamos mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente, porque essa doutrina ainda está aí, não é? Esta tendência, ela ainda existe hoje. Nós vamos comentar a respeito deste aspecto aí na palavra de Deus. A CPAD sugere os hinos 205, 379 e 430 como os hinos que você pode lançar mão deles para o devocional da Escola Bíblica Dominical. Fica a sugestão aí da nossa editora. Agora, a palavra-chave é evangelho, e o pastor Adovilson vai nos apresentar aqui uma definição inicial para esta palavra, evangelho. Evangelho. A palavra evangelho vem do grego evangelion. Esta palavra é formada pela junção de eu, né, que significa bom, e angelion, que significa boa mensagem, boa notícia, boas novas, ou notícias alviçareiras, né? A palavra evangelho vem da expressão grega que significa boas novas, dando a ideia de notícias trazidas por alguém. No caso em questão, o próprio Senhor Jesus veio trazer as alviçareiras palavras de um Deus amoroso para o mundo, sendo Ele mesmo a razão da existência do Evangelho. Em resumo, de uma forma bem objetiva, o Evangelho é a boa notícia da salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo perdido. O mundo estava perdido, de repente chega a boa notícia. Jesus morreu para nos libertar da escravidão do pecado, né, e nos libertarmos desse mundo que é escravizado pelo diabo. A boa notícia é esta. Muito bem, o mundo estava em trevas, e aí houve uma grande luz. Sim. Aleluia, e graças a Deus, não é? Porque esta luz se manifestou trazendo salvação a todos. Muito bem, meus irmãos, a igreja, conforme a gente pode perceber, porque apesar de nós nos referirmos, não é, ao fato de sermos gentios, a origem, não é, da igreja acaba sendo judaica, porque Jesus era judeu. Então ela herdou dos judeus muitas ideias e práticas, tanto no campo teológico quanto no campo ético, visto que essa jornada histórica da igreja, ela se inicia em Jerusalém, e da igreja, falando propriamente da igreja, no dia de Pentecostes, em meio a uma comunidade judaica, porque aqueles que estavam ali, não é, no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa, eram judeus de fato. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. E é importante a gente frisar aqui que ainda hoje, passado, vamos arredondar aí para 2000 anos, né? Passado este tempo todo, ainda há, não é, pessoas, líderes, que fazem uma mistura, não é, a respeito daquilo que é a lei de Moisés e a graça. Então, nesta lição, nós vamos verificar que Gálatas capítulo 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. E você pode perceber essa questão na leitura que o pastor Adovilson fez, a leitura bíblica em classe, quando você lê o versículo 14. Paulo chegou, viu a situação, chamou o Pedro de lado e falou: Pedro, você é judeu, mas está vivendo como gentil. E por que é que você quer agora que os crentes vivam como se fossem judeus? E aí foi ali uma... a gente pode dizer que foi uma repreensão, né? Foi uma repreensão
tanto de postura moral e ética quanto teológica. Paulo esclareceu essa questão para nós, nessa questão aí em que envolveu também o apóstolo Pedro. Então, feita aqui esta introdução, nós vamos já para o desenvolvimento desta lição. E o primeiro tópico da lição fala de prevenir-se contra a tendência judaizante. Esse é o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Vamos aqui já com o pastor Adilson, no subponto primeiro, subindo outra vez a Jerusalém. A base é Gálatas 2, versículos 1 e 2. Muito bem, antes de entrarmos aí, pastor Hércules, senhores professores e alunos, para que os alunos entendam o conteúdo da carta, é bom que o professor exponha o assunto que está sendo estudado. Quando Paulo escreve aí aos Gálatas, é interessante que nós vamos perceber uma apologia, né? A apologia da doutrina de Cristo. É por isso que ele está inserido neste assunto. E eu marquei aqui, antes de entrarmos aí, não é? Essa carta aí aos Gálatas é considerada a carta mais apologética de Paulo, é o assunto desse trimestre. Gálatas é uma verdadeira defesa, tanto do evangelho como do apostolado do autor. A motivação do apóstolo é combater as investidas de judeus convertidos à fé cristã, judaizantes, contra a fé dos cristãos gentios. Eles questionavam a legitimidade apostólica de Paulo e tentavam convencer os Gálatas de que o processo da salvação incluía a circuncisão e a observância dos rituais judaicos. Portanto, é bom que o professor apresente à sala de aula o contexto, não é? Quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, é apenas aí, acho que meia dúzia de capítulos, então o professor lê rapidinho, né? Os alunos também. Então nós devemos entender isso. Agora veja bem, vamos voltar aqui para a nossa lição. 14 anos depois de sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Em segunda visita foi por revelação. E nós encontramos isso, queridos, ali no versículo 2, não é? Que por revelação, no versículo 2, está escrito aqui: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho. Aqui denota que foi orientação do próprio Deus que ele, não é, fosse novamente para Jerusalém. Voltando aqui para a lição, agora veja bem, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir, tem um fato aqui interessante, essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 5, que são aí momentos diferentes, distintos, certo? Agora veja bem, ainda na lição infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos capítulo 15, nós temos aí Atos 15, né? Vamos ver isso aqui, Atos 15, e tem aqui a colocação, depois do terceiro parágrafo que eu vou ler aqui, o relato de Atos 15 na Bíblia descreve o primeiro concílio da igreja, também conhecido como Concílio de Jerusalém. Tá? Em Atos 15 encontramos um momento crucial na história da igreja primitiva. Este capítulo destaca um debate significativo sobre a questão da circuncisão. Nós vamos entender que este é o assunto que está sendo tratado nessa aula de hoje, entre os líderes da igreja em Jerusalém. Inicialmente, a controvérsia surgiu devido à preocupação com a adesão dos gentios ao cristianismo. Ou seja, se converteram, então este povo aí, segundo alguns falsos irmãos, eles vão ter que também ser circuncidados. Aí é onde entra o nosso apologeta, apóstolo Paulo, dizendo que não era necessário. Nós vamos entender isso ao longo desta lição. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Lembrando que no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos aí as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, onde ele começou a plantar igrejas
e o evangelho começou a se espalhar por todo mundo conhecido na época. Muito bem. O objetivo, então, desta reunião é o subponto 2. Então, nós temos que trazermos à nossa memória que a reunião não foi um concílio nem um sínodo. Essa é uma característica. É possível que essa segunda visita que Paulo realizou, né, a Jerusalém, entendendo que ela foi por meio de uma revelação, conforme já foi lido aqui, o versículo número 2, tenha ligação com Ágabo, porque a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Quando você lê o texto bíblico, deixa eu pegar aqui para a gente fazer menção desse texto, é Atos capítulo de número 11, e os versículos 27 ao 30 vai nos esclarecer a respeito deste texto. Diz assim o texto: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Então aqui nós temos uma referência que vai mencionar o motivo do porquê Paulo foi então ali a Jerusalém. Aproveitando que ele já iria para Jerusalém, e estando em Jerusalém, o apóstolo Paulo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios já pelo espaço de tempo de 14 anos. Ou seja, por 14 anos ele estava pregando o evangelho lá naquela região, e agora estando em Jerusalém, ele apresentou para os apóstolos qual era a sua pregação, o teor da sua pregação. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho diretamente de Deus, ou seja, o conteúdo da sua mensagem, Paulo não tinha dúvida de que havia sido entregue a ele por inspiração de Deus. E ele estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era de fato em obediência à ordem divina. Por isso que o texto de Gálatas 1:2 fala que foi por obediência à revelação que ele teve, Aleluia, que ele subiu a Jerusalém. Então, não tem a ver com o concílio, aquele que nós nos referimos de Atos 15, esta reunião aí, não é? Na verdade, ele aproveitou a estada porque estaria levando os donativos e apresentou para os apóstolos aí o assunto. Agora, o subponto 3 fala a respeito de Tito e a circuncisão, porque Paulo foi e levou os seus companheiros, não é, com ele. Só que chegou lá e aí houve uma demanda em relação a isso, e é o que segue na lição. E o subponto 3, o versículo 5, nós já lemos na leitura bíblica em classe. Agora veja bem, Barnabé era judeu, e para comprovar, Atos 4:36 diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Então temos aí a nacionalidade de Barnabé, era judeu. Então o seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, os irmãos podem fazer uso do versículo 1, 9 e o 13. A sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema, claro, os judeus, ele era judeu, então estão entre os judeus e está tudo certo, não é mesmo? Agora, e Tito? Tito, no entanto, sendo grego, olha a situação que aparece aqui. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus, um não-judeu, né? Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Olha aí o que nós comentamos. Se converteu, mas queriam também aplicar as normas da lei na vida de Tito. Tá bom? Os judaizantes, nós devemos entender isso. E depois desse segundo parágrafo, eu marquei aqui que nós devemos ler Gálatas 2 e 3, que não está aí, ou melhor, nós fizemos a leitura aqui bíblica, né? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Agora imagine só aquela reunião toda entre os judeus, aparece lá um gentil. Mas o que está acontecendo? Veja bem a preocupação e a falta de entendimento quando as pessoas aceitaram a fé em Cristo, houve
libertação, essa liberdade que nós vamos ver agora mais adiante da lei ou do jugo da lei, tá certo? Agora veja bem, encontramos também no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Então veja bem aí, ó, ele circuncidou Timóteo, mas não circuncidou a Tito. Aí surge aquela, será que Paulo gostava mais de um e de outro? Não, existe sempre uma colocação aí. Mas ele era judeu, então olha, o nosso querido Timóteo, ele era judeu. E temos aí, queridos irmãos, ele circuncidou Timóteo porque ele era judeu, pois a sua mãe era judia. Lá em Atos 16 e 13 diz assim, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Questão da circuncisão de Timóteo, abaixo eu escrevi assim, Paulo não circuncidou a Timóteo por considerar que isso fosse necessário à salvação, mas sim para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitar o evangelho. Em muitas ocasiões, o apóstolo já ensinara sobre a suficiência da fé em Cristo como meio de receber a graça salvadora, como deixaria registrado em diversas epístolas. Bom, Timóteo vai pregar, ele sendo judeu, então deveria ser mera formalidade, circuncidado. Né? Existe para cumprir, para evitar o quê? Comentário, olha aí, onde já se viu, ele é judeu e não é circuncidado. Então vamos circuncidar Timóteo, lembrando que ele era judeu, nós temos aí, não é? Sua mãe era judia. Aliás, um dos critérios para ser judeu, a mãe deve ser judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, e nem por uma hora, está escrito aí na leitura que nós fizemos, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, não cedeu nessa questão relacionada à circuncisão de Tito. Nós vamos ver isso mais adiante. Paulo era irredutível na questão da sua confiança no evangelho, né? do que cria de fato. Exatamente. Agora, encerrando esse ponto 1, pastor, ainda o tópico 1 sobre o ponto 3, Tito e a circuncisão. Isso por duas vezes, Tito era grego, por duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Ou seja, os próprios gentios estão aceitando a fé em Cristo. E eu trouxe aqui, ó, Tito era um grego e circuncidá-lo equivaleria a ceder num princípio de que Paulo não desejava abrir mão. A origem mista de Timóteo fazia dele um judeu, pois o código rabínico afirmava que o filho de mãe judia era considerado judeu. Temos aqui no Talmud, na página 297. Caso tanto seu pai quanto a sua mãe fossem judeus fiéis, ele teria sido circuncidado ao 8º dia. Mas as diferenças religiosas entre o casal impediram isso. Bom, caso Timóteo fosse incircunciso, isso se tornaria uma fonte de dificuldade para os judeus, os quais pensariam que o mau judeu não poderia ser um bom exemplo, razão pela qual Paulo circuncida Timóteo. Aliás, tem uma colocação que foi o próprio Paulo que fez esse serviço aí de circuncidar aí Timóteo. Isso aí é esta Bíblia. É uma curiosidade, não é mesmo? E uma formalidade justamente para não impedir que o evangelho, uma vez pregado, fosse rejeitado. E a gente deve considerar isso, porque às vezes a gente é convidado para estar em alguma igreja e lá tem algumas práticas. E às vezes a gente quer ser o diferentão, né? E acaba se apresentando fora daquelas práticas que é da igreja, e aí você acaba tendo uma dificuldade, porque aquilo que você vai falar acaba sendo rejeitado, é mais fácil enquadrar. Se você observar aí, alguns anos atrás, nós tínhamos igrejas em algumas regiões do país que, por exemplo, não poderia se usar um prendedor de gravatas como esse que eu estou com ele aqui. Ó. Não é? Era recomendado o pregador tirar. Olha aí. Não é? Se o paletó tivesse aqui uma abertura assim atrás, não é? Esse que eu estou aqui, esse não tem. A calça jeans mera formalidade, né? Mera formalidade. Mas se tivesse uma abertura ou duas, tinha que ser costuradinho, fechado e tal. É a prática local, e aí você tem a opção de ou se enquadrar ou querer fazer pique, não é? Para dizer que é diferentão, para tentar mudar o costume da igreja. O que eu particularmente não vejo viabilidade, porque o ideal é que a mensagem de Cristo seja pregada e não haja impedimento nenhum para que ela possa ser recebida.
porque também a mensagem de Cristo não tem a ver com essas questões mínimas, né? Exatamente. O senhor falou, eu me lembrei há muitos anos atrás, na igreja. Não fala assim muitos anos, que vai dar a impressão de que a gente é muito velho. É, né? tá bom. Aí Um uns tempo 15, atrás. 15 anos atrás, foi convidado o irmão de outra igreja para... Ele tocava violão, louvava o Senhor, ele subiu ao púlpito e disse assim, graça e paz, irmãos. Todo mundo ficou em silêncio, porque o nosso costume é Paz do Senhor, O assembleiano. outros a paz de Deus, outros a paz de Jesus, outros paz somente. Mas quando eu abri a Bíblia, pastor, a saudação que Paulo usa, graça e paz. Em todas as epístolas, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Não estou falando isso que nós estamos errados. Nós adotamos a paz do Senhor, glória a Deus por isso. Então é essa questão, né? Mas não deve ser impedimento, né? Graça Esse é o tipo de coisa que não deve, de fato, ser impedimento. Encerrando esse tópico primeiro, irmãos, a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do Evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. É o que nós temos aqui nesse tópico primeiro da nossa lição. Então, fique conosco, nós vamos rapidamente para um intervalo, vamos retornar e retornando falaremos sobre a tendência judaizante no início da igreja. Veja aí o recadinho que temos para você e se você não está inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva e ative as notificações. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Tópico 2 da lição, meus irmãos, a tendência judaizante no início da igreja. É o tema em apresentação agora aqui para os nossos irmãos e vamos já para o tópico primeiro que fala sobre o espanto do apóstolo em relação ao assunto que nós estamos aqui meditando nesta pré-aula. Olha aí o tópico 2, o subponto 1, você que está com a sua lição, o espanto do apóstolo Paulo. Ele ficou ali assustado com o que houve. Tão logo Paulo retornou da sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Eu fico pensando, pastor, como se esse nosso querido irmão Paulo, o apóstolo Paulo, se desgastou pela igreja e hoje não é diferente. É interessante como que as pessoas abandonam o evangelho e começam a seguir aí novidades que estão surgindo. E ele realmente, um pastorzão, como a gente ouve por aí, com a certeza. Preocupação dele, né? E ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Gálatas 1,6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem o outro evangelho. Pela graça, né? Pelo favor imerecido. Agora, eu fiz uma colocação aí aqui que não está na lição. Os cristãos judeus estavam ensinando aos cristãos gentios a falsa doutrina de que precisavam ser circuncidados e realizar os rituais prescritos pela lei de Moisés para serem salvos. Trouxe ainda, não está na lição. Alguns mestres religiosos influentes na região insistiam que a salvação não vem somente pela graça. Ele escreveu uma carta para refutar a ideia de que o favor de Deus é obtido mediante o cumprimento das leis e dos costumes judaicos.
ou seja, nova vida em Cristo, o jugo da lei não existe mais, a lei se cumpriu em Cristo, hoje a salvação é pela graça. Eu vejo aí Paulo se desgastando para que os irmãos permanecessem em Cristo Jesus e deixando aí os rituais. Não precisa ser circuncidado, tá bom? Então essa era a insistência de Paulo, mas é o assunto aqui, apologética, é Paulo defendendo a palavra de Deus, defendendo a sua fé. O verbo grego metatistetes, deve ser isto que se fala, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Veja bem, mesmo com as orientações de Paulo, mesmo com os ensinos, o objetivo de Paulo, o povo, vamos para outro evangelho. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé, estavam esquecendo aquilo que foi orientado. E hoje, irmãos, é isso que em muitos segmentos estão acontecendo até no nosso meio. É orientado, é ensinado, terça-feira, escola dominical, é assim, é assado. De repente, se eu falar, o irmão está lá, não sei aonde, envolvido com um grupo, e vamos falar, envolvido com a seita. Infelizmente, nos nossos dias está acontecendo o que aconteceu nessa época aí dos Gálatas. A turma se envolve com o lobo, né? Na Exatamente. pele de cordeiro. Deixa eu só, me ocorreu uma situação aqui, que nós estamos falando de Gálatas, e esse primeiro ponto aqui fala dos irmãos da Galácia. Exato. Não é? É importante a gente mencionar que Galácia era uma das províncias do Império Romano, e esta região denominada Galácia abrangia várias cidades. Não é? E a Galácia, ela fica exatamente na mesma região onde atualmente nós temos a Turquia. Não é? Abarcava ali algumas cidades na região da Turquia, a Turquia, onde também nós temos ali a Cilícia, não é? a província da Ásia, Lícia e Panfilha, e Capadócia e também Bitínia e Ponto. Tudo isso hoje está no território que nós denominamos de Turquia. Então, Galácia refere-se, não é uma cidade, não é? Mas é uma região que abrangia algumas cidades. E Gálatas eram os povos, as pessoas que viviam naquela região. Então, quando nós escrevemos, ou quando nós vemos Paulo escrevendo para os Gálatas, não é para uma igreja específica, mas para todas as igrejas daquela micro-região. Essa é a ideia que nós temos aqui. Então, o subponto 2 aqui da nossa lição é justamente esse. Quem eram os judaizantes? Esses que estão referidos no versículo de número 4. Então, o termo judaizante vem do grego eudaizo, que é viver como judeu, ou adotar costumes e ritos judaicos. E ele aparece uma única vez no Novo Testamento. O texto aí é Gálatas capítulo 2 e o versículo é o de número 14. Ou seja, é o texto exatamente que eu mencionei no início aqui, quando o apóstolo Paulo chega no apóstolo Pedro e a gente, assim, usando uma linguagem bem popular brasileira, dá um chega para lá nele e fala, rapaz, você não acha que você está sendo um pouquinho assim falso, hipócrita? Porque você é judeu, mas está vivendo como gentil e agora está querendo que os gentios vivam como se fossem judeus? Então, esse é o judaizante, que é viver como judeu, adotar costumes ou ritos judaicos. Essa é a palavra que Paulo usou ali neste diálogo, né, que ele teve com Pedro. Eles eram os opositores de Paulo. Então, as pessoas que eram identificadas como judaizantes se opunham a Paulo e a sua pregação. E esses também são identificados como falsos irmãos. Esses falsos irmãos, quando você lê a epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda, né, no capítulo de número 11, ele fala dos perigos que ele correu entre os falsos irmãos, exatamente os judaizantes. E só tinha naquela época. Só, porque essa gente, a gente ruinzinha, né? Hoje não tem. Hoje nós temos os judeus que querem fazer os crentes se tornarem judeus e usar ritos judaicos ou aplicar em suas vidas ritos judaicos. São reconhecidos no capítulo 1, não é?
nós estamos falando aqui do capítulo 2 e o verso 4, mas no capítulo 1 e no versículo de número 7, da mesma epístola, né, que Paulo escreveu aqui aos Gálatas, eles têm essa identificação também. Eu vou ler aqui o texto, 1 e 7 de Gálatas, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Ou seja, ele está se referindo exatamente a essas pessoas, os judaizantes. Né? Eles são reconhecidos nesse texto como os que se apresentam como enviados por Jerusalém à igreja mãe. Ou seja, eles chegavam lá nas igrejas, lá na região da Galácia, e diziam assim, a igreja de Jerusalém nos mandou aqui para poder pregar o evangelho. Você entendeu? Mas, na verdade, eles não haviam sido enviados pelos apóstolos a partir de Jerusalém. Eles saíram, sim, de Jerusalém, porém, por sua própria conta. É mais ou menos como hoje nós temos alguns que são itinerantes, né, e que chegam nas igrejas, como a gente diz, caem de paraquedas lá, né, e querem convencer o pastor a ceder o púlpito para eles pregarem, porque eles se auto-revestem de uma autoridade que muitas vezes não tem. Não é? Sabemos que temos alguns que até têm, mas uma boa parte não tem investidura. Por isso, nós na Assembleia de Deus, nós utilizamos um instrumento chamado carta de recomendação. Vou aproveitar para dizer aqui, se você é membro da Assembleia de Deus e você vai fazer uma viagem, você tem que chegar no seu pastor, no seu líder, no obreiro que está à frente da igreja e pedir para ele uma carta de recomendação. Tá certo? E aí você vai viajar e no lugar onde você vai chegar, você vai apresentar esse documento. É o seu obreiro, o dirigente da congregação onde você está, assinando um papel dizendo que você está em comunhão com a igreja. E por isso, os irmãos lá, para onde você vai estar viajando, podem receber você ali, porque você está em comunhão. O problema é que nós temos pessoas que viajam, às vezes estão até afastados da comunhão da igreja, foram excluídos por algum motivo, e querem chegar nos lugares e terem proeminência. E, via de regra, nas Assembleias de Deus isso não acontece. Inclusive, se não tiver carta de apresentação, em alguns lugares, sequer a pessoa é mencionada como estar ali como visitante. Ou vai só dizer assim, tem um fulano ali que está nos visitando, pronto. Mas se tem carta de recomendação, às vezes o indivíduo tem até uma oportunidade para contar um testemunho, para cantar um hino, enfim. E em alguns casos, quando é uma pessoa que já tem um conhecimento maior, é cedida até a oportunidade para que pregue, mas devidamente recomendado. Agora, essa gente não, eles saíam de Jerusalém por conta própria, iam lá para a região da Galácia, e não só ali, porque aqui Paulo está refutando eles com base na Epístola aos Gálatas, mas isso acontecia em toda parte. Não é? E aí, Paulo já está combatendo essa gente. Tiago, ele negou formalmente essas declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Ou seja, quando foi questionado, o Tiago, escuta, você mandou fulano, ciclano e beltrano, apareceu lá uns camaradas dizendo que foi enviado daqui, de Jerusalém e tal. Aí o Tiago diz assim, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, o Tiago está dizendo assim, nós não mandamos essa gente lá não. Agora, se eles chegaram lá, tiveram oportunidade e falaram alguma coisa que transtornou, que colocou a situação lá da igreja, deixou em situação difícil, aqui ele está usando o termo transtornar, ou seja, na verdade o que os indivíduos pregaram lá trouxeram problemas para a igreja. Ele está deixando muito claro, nós não demos mandamento para esse povo, ou seja, nós não mandamos eles não, eles foram porque quiseram, e se vocês o receberam, então agora tem que se virar. Essa é a verdade. Eram legalistas dentre os judeus, e por isso chamados de judaizantes. O pastor Adolfo sempre fala aqui, se você assiste o nosso canal sempre, ele sempre fala algo assim, cruz, mais alguma coisa. Vou comentar mais adiante. É uma situação difícil, e era exatamente o que esse pessoal fazia. Eles chegavam lá e falavam, não, esse negócio da graça só não serve. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais alguma coisa. Então, se o pastor vai comentar, eu vou deixar isso para lá. Esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15
e o versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Era essa a pregação dessa tropa de bandido. Isso aí tem hoje, tá? Não se referente à circuncisão, mas tem hoje. Então vai falar assim, ó, a graça, Jesus, maravilhoso, Jesus morreu, tal e tal e tal, mas você tem que pentear o cabelo para cá. Se você pentear o cabelo para cá, já não tem salvação. É ou não é? Oh, meu Deus. Deixa eu ficar quieto. Subponto 3, pastor Edovilson, o clima de tensão que nós podemos verificar aí nos versículos 3 a 5. É o tópico 2 e o subponto 3. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Então nós estamos vendo uma reunião onde o negócio ia ferver um pouquinho, aliás. Com certeza. Já não é de hoje, né? Antigamente acontecia isso também, não é? Então, à luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Agora, veja bem, os judaizantes chamados de falsos irmãos, conforme aqui já foi lido, não é mesmo? Conseguiram furar o bloqueio. Ali nós percebemos a má organização dessa convenção aí, que alguns entraram, furaram o bloqueio e entraram sem serem convidados na reunião. Fez do tio crachá de identificação e a turma não estava lá para conferir, né? Se eram membros mesmo ou não. Entraram lá, mas tem uns que parecem, mas não é também. Bom, vamos deixar isso quieto, né? Gálatas 2,4 diz assim, essa questão foi levantada, Gálatas 2,4, porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à servidão. Eles acharam muito essa liberdade, mas agora não precisamos mais fazer isso ou aquilo. Não, nós vamos ter que voltar às antigas práticas. Então esse é o cerne, esse é o que nós estamos ministrando hoje, liberdade em Cristo e escravidão da lei. Através de Cristo, o povo foi liberto da lei. É isso que nós devemos entender a aula de hoje, tá bom? Agora, veja bem ainda, eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Agora, nós não devemos aí confundir também liberdade com libertinagem. Liberdade, nós estamos livres dos ritos da lei, não é? A lei mosaica, tudo que era exigido, os cerimoniais, né? Enfim, fomos libertos disso tudo, porque Cristo cumpriu tudo isso é fato. Nós temos conhecimento disso. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. São os falsos irmãos, o pastor já mencionou, e eu localizei aqui o texto de 2 Coríntios 11:26, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo dos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo da cidade, perigo do deserto, perigo do mar e perigo dos falsos irmãos. Então é fato, é uma realidade. Sempre tem alguém querendo mudar alguma coisa. Não, acho que não é bem assim, não é bem assado. Aí o pastor ele tem, de acordo com a palavra de Deus, impor as normas e acabou. É o que a Bíblia diz. Sempre tem alguém querendo dar pitaco. A gente vai falar esta palavra, não é mesmo? E tinha esses irmãos, não é bem assim não, vamos mudar o negócio aí. Vocês não estão entendendo, Paulo disse, que em Cristo não precisamos mais observar a lei, ok? Embora nós entendamos que as leis no que tange a moralidade, isso é eterno, isso é aplicável, mas leis cerimoniais não precisamos. Leis civis da época também não precisamos cumprir, entre outros assuntos que nós vamos comentar a seguir. O texto de Gálatas 2, 4 e 5, ele diz assim, ó, na nova versão Bíblia Viva, em português, né? Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade, falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo. Verso 5. Eles procuravam fazer com que nos tornássemos escravos
novamente, ou seja, queria fazer com que o povo se submetesse à lei, sendo escravo da lei. Isso. Muito bem, meus irmãos. O tópico 2 da lição, ele se encerra e nós temos esse resumo. Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e também do cristianismo. Ou seja, essa gente estava ali causando, na verdade, um grande dano. E eles causaram o dano, né? Em alguns lugares eles causaram esse dano aí. E a gente pode entender isso porque nessa própria região, nós já falamos disso na aula passada, onde hoje está a Turquia, não é? Nós temos ali menos de 1% da população que é cristão. Então, de fato, de alguma forma, o evangelho ali foi sendo extinto, não é? Nós temos ali em torno de 100 mil pessoas hoje, apenas, não é? Na região da Turquia, que são cristãos, isso considerando cristãos de todas as linhas, não é? Católico, ortodoxo e evangélicos protestantes, não é? Muito bem, nós encerramos aqui esse tópico 2 da lição e nós vamos para um novo intervalo e vamos retornar falando sobre a tendência judaizante hoje. Será que ainda tem esse negócio na atualidade, século 21, igreja cristã, ano de 2025? Já voltamos e vamos estudar a respeito dessa questão. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Glória a Deus! A tendência judaizante hoje é o tópico 3 da lição e nós já vamos aqui, pastora do Wilson, o mesmo evangelho, versículos de 7 a 9, o texto base aqui é Gálatas, capítulo 2, versículos 7 a 9. Muito bem. Ah lá, o evangelho é um só, não há dois. Nós temos aqui em nossas mãos o evangelho, tá? O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam a incumbência, Paulo e Pedro, não é, de receber a incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. Agora, veja bem, quando nós lemos aqui uma questão para comprovar isto, Paulo, apóstolos gentios, Pedro, apóstolos judeus, não é? O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. Olha lá, Timóteo 2:7. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Agora, vamos ler também, tem uns outras referências ali, que eu vou deixar passar, mas para pregar aos judeus, Romanos 11:13, quem era? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolos para os gentios, exalto o meu ministério. E agora, para pregar a não-judeus, nós já lemos aqui. E a Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Veja bem, eu trouxe uma referência que não está na lição, Gálatas 2:8, pois Deus, que operou por meio de Pedro, que não está aí, como apóstolos aos circuncisos. Quem são? Judeus. Também operou por meu intermédio para com os gentios. Ou seja, um prega para os judeus, outro para os gentios, mas o evangelho, a orientação bíblica, a orientação de Deus, de Cristo, é o mesmo, é o evangelho da salvação.
O senhor quer fazer A algum primeira comentário? epístola de Pedro, a primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, ele diz, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aí ele vai nominar aqui a quem é destinada a sua carta. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, já mencionamos aqui essa questão do fato da Galácia ser esta ali um ponto de uma micro-região, não é? Da localidade onde hoje nós estamos na Turquia. Então, só complementa a situação de que as cartas eram escritas para as mesmas regiões, porém os destinatários, não é? Que são, conforme nós temos na lição, as audiências, ou seja, as pessoas que iam ouvir a mensagem é que eram diferentes. Muito bem, agora nós vamos mais adiante, pastor, o perigo da doutrina judaizante, tópico 3 e o subponto 2. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã, liberdade da lei, e o perigo de um cristianismo se tornar uma mera seita. Porque quando se adiciona algo àquilo que Deus orientou, se torna seita. Por isso que nós consideramos quais são os critérios para um grupo ser considerado seita. O que fala, o que ensina sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, enfim, sobre salvação. Então esses pontos devem ser observados. Eu oriento os alunos como considerar um grupo como seita, o que eles comentam, o que eles ensinam sobre esses pontos principais da doutrina cristã. E se é inserido lei juntamente com o cristianismo, se tornava uma seita. Então, os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Agora eu escrevi até aqui, ó, grifo nosso, não está na lição. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi, é e sempre será suficiente para a salvação de todos os que aceitam esta morte substituta, essa morte vicária, como sacrifício pelos pecados da humanidade, e através da sua ressurreição temos a esperança da vida eterna. E eu marquei aqui, não está na lição, se exigirmos para a salvação algo ou alguma coisa além da morte, além de aceitar esta morte e ressurreição de Cristo, estamos afirmando que a cruz não foi suficiente. Ou seja, tem que ser inserido algo. Eu escrevi aqui, ó, por exemplo, cruz mais sábado é igual a salvação. Heresia. Então eu estou dizendo, a morte de Jesus foi insuficiente. Eu escrevi aqui, ó, cruz mais circuncisão é igual a salvação. Heresia. Cruz mais, eu escrevi aqui até uma observação, ofertas generosas é igual a salvação. Olha, você tem que aceitar Jesus, e tem alguém que oferta na igreja um volume até considerável, e ele pensa que com esta atitude ele está comprando a salvação. Isso não pode ser comprado. Cruz mais ofertas generosas é igual a salvação. Errado. A cruz de Cristo suficiente para a salvação. Agora eu escrevi aqui, ó, se acrescentarmos alguma coisa além da cruz para a salvação, não seria pela graça, mas pelas obras, o que se tornaria meritocracia, ou seja, eu fiz algo. E eu não posso fazer nada para ser salvo. Porque eu fiz, eu mereço, né? Exatamente. É igual aquela questão, você pecou, meu filho? Então vamos falar aí do Pai Nosso. Vai lá e ora 10 Pai Nosso e você está perdoado. Eu fui perdoado porque eu orei 10 Pai Nosso, não porque Jesus tem o poder de perdoar. Então é mérito meu. Então veja bem os erros graves que estão acontecendo aí. Agora veja bem, era de fato um outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou, Gálatas 1, 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Gálatas 1, 8, mas ainda que nós, ou seja, Paulo escreve aos crentes da Galácia, o versículo 8 diz, mesmo que nós, ou seja, mesmo que eu, Paulo, e os outros apóstolos, né, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado, seja maldito isto. Ou seja, a revelação que Deus nos deu está aqui, tá certo? Não precisamos, aliás, toda a revelação que necessitamos para seguir a Cristo e estar com Ele na eternidade está aqui, esta é a revelação.
revelações que vêm, que contrariam as doutrinas bíblicas, deve ser rejeitado. E Paulo fala de um anjo do céu, veja bem. E hoje as pessoas serão enganadas, porque não conhecem Bíblia. Desce lá uma figura e fala, orienta alguma coisa, a pessoa que está vendo, olha, é um anjo do céu, olha, ele é resplandecente, roupas alvas como a neve. Mas se este anjo pronunciar algo contrário à palavra de Deus, repreenda em nome de Jesus, que não é da parte de Deus. Então, na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. O senhor quer fazer algum comentário sobre isso? Não. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. E com relação a essas normas, para ser membro desta igreja, você precisa, por exemplo, ter um cabelo de 3 metros de comprimento, para você ser salvo. Isso é lei, tá certo? Embora, vamos deixar aqui bem declarado, existem versículos que dizem que nós devemos andar com pudor na presença de Deus, mas nem muito ao norte, nem muito ao sul, equilíbrio. Muito bem. As práticas judaizantes atuais, que são aquelas que trazem, de fato, as dificuldades, não é, para o nosso tempo. Elas são basicamente, então nós temos aí algumas práticas que entendemos, não é, que são práticas judaizantes e que vai trazer, ou que trazem, né, problemas para a igreja. A primeira, a guarda do sábado. Nós entendemos, inclusive, você lendo o texto aos Gálatas, você vai entender que não existe essa necessidade de guardar sábado, até porque nós somos gentios. O compromisso da guarda do sábado é com os judeus, é com um povo, é uma aliança de Deus com uma nação, com Israel. Israel tem ordenança perpétua, vai guardar o sábado. Gentios não está debaixo desta lei. Então, esse é um problema. Aí vem os judaizantes e dizem, não, você aceitou Jesus? Aleluia, que benção. Agora só falta você guardar o sábado. Se você guardar o sábado, está tudo certo. E Jesus mesmo falou para os hipócritas da sua época, para outros hipócritas, né, que também haviam naquela época, que, não é, eles de fato quebravam o sábado. E fala ali das questões de tratar os animais, de soltar os animais e tal. Então, na verdade, eles já quebrantavam o sábado, mas queriam forçar, obrigar o povo a cumprir. Hipócritas como nós temos nos nossos dias. A observância rigorosa do kashrut, que é o termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. O que vem a ser isso? Olha, isso aqui pode comer, isso aqui não pode comer, então não pode comer pão com levedura, não pode comer carne de animais que são considerados impuros e tal e tal. A respeito disso... Não pode tomar café alguns, né? Rapaz, o café, se for tomar, tem que ser sem açúcar, para você sentir o sabor do café. Porque o açúcar, ele traz aquele adocicado, só que daí você perde o sabor do café. Se você gosta de apreciar café pelo sabor, então aí açúcar é um negócio que não vira. Mas não é o nosso tema aqui. E açúcar também faz mal para a saúde. Né? Os processos de inflamação do corpo, uma boa parte deles são desencadeados pela quantidade de açúcar que nós ingerimos, porque não está só no café, nos alimentos, né? Até nos conservantes que nós temos aí, tudo se aplica açúcar. Então, veja lá, esta observância rigorosa que se faz, né? Eu me recordo de um tempo que se a gente assasse uma carne numa grelha, né? Uma carne de porco, aí a carne que era assada depois... Aí um judeu não comia porque tinha sido assado um porco antes na mesma grelha, e como depois foi assado um boi, um pedaço de boi naquela mesma grelha, aquela carne estava contaminada pelo porco que tinha sido assado antes, não é? Então, veja aí, são rituais judaizantes que trazem prejuízo para a igreja. Aí a questão da liturgia da sinagoga, as observâncias, não é, de como tem que ser, e tem gente querendo fazer isso hoje com a igreja, como era que engessar a igreja. O cara fala, não, tem que ser assim, assim, assim e assim. E aí, dentro dessa organização do ritual do culto, ele esquece que há um momento em que o Espírito Santo toma a reunião e às vezes aquela liturgia programada não vai acontecer. Na sinagoga aconteciam assim, e eles diziam, não, tem que ser desta forma aqui, senão está errado, Deus não vai aceitar o culto, Deus não vai aceitar a adoração.
Aí nós temos também a questão do uso do shofar, que é a trompa, geralmente é feito de chifre de carneiro. Tem que tocar shofar, senão os outros instrumentos não são instrumentos que Deus aceita, não é que seja tocado. Aí também o uso do talit, que é um manto, um chale, que é usado para oração, que se coloca assim por cima, não é? Para ficar assim com aquela aparência. Isso é uma falsidade de querer se aparecer, se apresentar, é uma aparência que para a igreja não faz sentido, não é? Para a igreja não faz sentido, para as culturas do mundo não faz sentido, para o povo de Israel, ordenança, para o mundo não faz sentido, porque você chega hoje para pregar o evangelho em algumas regiões do mundo que as pessoas sequer têm roupa para usar, muito menos um talit para poder colocar ali para fazer oração. Até porque a oração, Jesus ensinou bem fácil. Você entra no seu quarto, tranca a porta e fala em secreto com o seu pai, e o seu pai que vê em secreto, ele ouve em secreto, ele também vai te abençoar. Então fica bem fácil essa questão. E, por fim, o quipá, não é? O solidel, aquele chapéuzinho que coloca assim no alto assim da cabeça, que os judeus que são religiosos usam sobre a cabeça deles. Então, o quipá também era uma tendência judaizante. E nós temos hoje crentes, pastores, isso envolve muitos jovens, eu lamento isso, porque há jovens que se convertem, que são pregadores e tal, que já vão lá para a internet e compram um quipá para usar, porque eles aprenderam por meio de algum aí, não é? Eu não vou citar nomes, que se usar quipá, a mensagem fica um negócio mais poderoso, não é? Vai causar uma impressão melhor. E eu, por um tempo aqui, bem na época da pandemia, eu atendi um jovem que nos procurou para ser aluno do curso, e aí ele começou a fazer o curso, e ele disse que não tinha Bíblia, eu até doei uma Bíblia das que eu tinha, eu falei para ele que era uma Bíblia usada, uma Bíblia de estudo pentecostal, era usada porque eu havia ganho de presente, tinha desfolhado ela algumas vezes, mas não tinha usado ela ainda, porque ela era uma de capa vermelho amarronzado. E eu já tinha uma outra que era de capa preta, que eu havia ganho da minha sogra, que eu estava usando. Aí daí eu doei aquela outra para o menino. Aí passou um tempo, ele sumiu. Não é? Sumiu e tal. Eu até liguei algumas vezes para saber se ele já ia dar continuidade no curso, e ele acabou não dando continuidade no curso. Mas na última conversa que nós tivemos, ele falou que estava em contato com o fulano de tal dos Anzóis, que é um do cenário aí que se apresenta como judeu, e que ele já tinha comprado o quipá, já tinha comprado o talit, e eu me esqueci agora um outro instrumento que ele comprou, que era uma caixinha, que às vezes ele amarrava assim na testa e às vezes amarrava no braço. Eu esqueci o nome daquele tem uma simbologia ali, enfim. E ele já tinha comprado isso tudo e tal, e que agora estava estudando a Bíblia com esse camarada lá, e eu, na verdade, não fui mais atrás, né? Eu não fui mais atrás porque, enfim, eu não estou com tempo para perder com gente que está atrás desse tipo de coisa, porque quer se aparecer. Isso é querer se aparecer. Crente não precisa disso, não é? A verdade, mas deixa eu falar algo aqui. A gente está aqui de paletó porque isso é um costume da Assembleia de Deus, e eu acho que esse é um bom costume. Mas se eu tivesse aqui de camiseta, se eu tivesse com uma camiseta do CETAD ou qualquer outra camiseta, a mensagem seria a mesma, o efeito da mensagem seria o mesmo, talvez algum, porque é um costume nosso, ficaria meio reticente e tal, porque, poxa, o pastor está dando aula sem o paletó. Mas não é o paletó que prega, não é a gravata que prega, a unção não está no paletó nem na gravata. Porém, eu acho que é um excelente costume, você tem que se apresentar bem. Eu, algumas vezes, estive no plenário aqui no estado do Paraná, na Assembleia Legislativa, e você não entra no plenário da Assembleia Legislativa, a não ser que tenha mudado essa regra, sem estar socialmente vestido. Não entra. Nem homem, nem mulher. Obviamente que o homem vai ter que estar pelo menos de camisa e gravata, não obrigatoriamente de paletó, mas as mulheres têm que estar trajadas socialmente. Porque isso são bons costumes, de boa apresentação, de boa aparência. Eu acho que isso é muito válido. Mas é importante a gente dizer aqui, frisar, que isso não muda o teor da mensagem, a qualidade da mensagem, muito menos a unção da mensagem. Agora, aleluia. Vamos continuar aqui, pastor? Ainda nessa questão das práticas judaizantes? Eu posso ler aqui? É rápido. Vai lá. Mas isso aqui é muito importante, que é uma postagem do pastor Douglas Batista, não é? Os judaizantes modernos ensinam que os crentes devem guardar festas judaicas, ler a Torá nos cultos. É muito comum ver cristãos usando quipás
buscando ligações genealógicas com o povo israelita, para que possa obter nacionalidade judia, entre outras coisas. Até mesmo nos cultos de algumas igrejas, músicas e danças judaicas foram inseridas. Em nome do amor a Israel, a bandeira da nação é colocada na igreja. O shofar é tocado, promovem-se festas com a promessa de uma nova unção sobre a vida de quem participa de tais celebrações. A igreja onde as pessoas não podem adentrar o templo de sandálias ou sapatos, e são orientadas a tirar os calçados, pois segundo o ensino irão pisar em terra santa. Já existem denominações no Brasil onde os assentos foram retirados dos templos e os crentes ficam de joelhos, em posição semelhante à usada pelos judeus nas sinagogas. Algumas declaram a guarda do sábado, ensinando que o sábado é o sinal de uma aliança perpétua da volta de Cristo. Isto não pode ser inserido no nosso meio, isso fazia parte. Isso aí, pastor, é um retrocesso da igreja. Esse dia eu vi um vídeo de 2 elementos supostamente vestidos de sacerdote, entrando com a caixa dourada, supostamente sendo aí a Arca da Aliança, e o povo dando glória a Deus. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era a presença de Deus, e no Novo Testamento, hoje, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não estão entendendo que a igreja aí está sofrendo, esses que estimulam o uso desses materiais, desses símbolos, é um retrocesso da igreja, estão invalidando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Muito bem, um instrumento que eu tentei me lembrar e não consegui lembrar a tempo é o tefilim, né? As caixinhas que se fixam nas mãos e tal, versículos bíblicos, para poder, né? Coloca trechos, né, da Bíblia. Bíblico ali. Não, é da Torá. É da Torá, isso. Coloca trechos ali da Torá. E agora, deixa eu dizer aqui para os irmãos, ó, rapidinho. Tefilim. Estou num site de compra de artigos judeus aqui. R$ 4.200 um tefilim. Aí um talite de lã com listras azuis, R$ 850. Aí, mas tem aqui, ó, talite de lã, R$ 1.900. Olha, vou revender isso. Coisa de louco. Dá para ganhar uns trocos. Acho que é por isso que a turma está partindo para isso aqui. Né? Porque daí vende uns negócios desses. Olha, tem uns troços caros aqui, gente. Uns negócios caros. O talite mais simplesinho, 420. Um de seda de luxo para bebê, R$ 380. Bebê de colo, tá? Para nenê, menininho ali, quando vai para oração e tal. Ó, conjunto de talite de poliéster branco com capa e quipá, R$ 750. Aleluia. Tem crente ganhando dinheiro vendendo essas coisas para outros crentes que são meninos na fé, não é? Porque a Bíblia nos diz que nós não precisamos de nada disso. Você chega diante de Deus, rasga o seu coração, que a coisa funciona, você não precisa de nada disso aqui, não é? Nós estamos falando de práticas que são dadas para a igreja. Agora os judeus vão observar, porque isso é coisa deles lá com o Senhor. Agora, as práticas judaizantes atuais. Primeiro, nós temos aqui a proposta do pastor Ezequias na lição, a respeito dos judeus e dos não-judeus. Primeiro, em relação aos judeus, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 18, porque havia essa discussão, e ele diz, é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Porque se é judeu, circuncidado aí tem relação ao judeu, porque quem circuncidava eram os judeus. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Então, é judeu? Continue na prática do judaísmo. Ou seja, na conversão a Cristo, a conversão de um judeu a Cristo, não precisava mudar a sua tradição nem a sua cultura. É um crente, mas é judeu? Continua usando esses instrumentos aí, não vai ter problema nenhum. Agora, os não-judeus, da mesma forma, e no mesmo texto, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 7,18, a parte final do versículo, ele diz assim, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Ou seja, você não é judeu, o Senhor te chamou para a fé, para a crença, você não é circuncidado, então você não vai se circuncidar
porque agora você se tornou um cristão. É isso que Paulo está dizendo para os crentes lá em Corinto, porque havia essa prática, os judaizantes que atacavam na região da Galácia, também estavam atacando na região de Corinto. E Paulo, tanto para os Gálatas quanto para os coríntios, resolve essa questão e deixa resolvido a fatura. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Então, é errado um crente no século 21, ano de 2025, dizer, não, eu sou crente, mas eu vou usar kippá. Eu sou crente, mas vou usar um talit. Ó, vamos falar a verdade? É querer se aparecer demais. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Agora eu quero arrematar. Os pseudo-judeus que estavam no cenário evangélico brasileiro nas últimas 2 décadas, onde é que estão eles? Falem para mim. Então tome cuidado com esse negócio. O evangelho é uma coisa muito simples. E nós devemos ter temor no servir ao Senhor. Porque quem quer se aparentar, olha, paga preço alto. Essa é a realidade nossa aqui. Finalizando o tópico 3 aqui da nossa lição, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Porque se você está querendo cumprir alguma parte da lei, entenda que você vai ter que cumprir ela toda. E ela toda, meu irmão, você não consegue. Quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele estendeu a sua mão graciosa de salvação. Agora, com o pastor Odovilson, nós vamos para a conclusão desta lição, a de número 2. Lembrando que estamos no primeiro trimestre de 2025 e estamos falando, meus amados irmãos, sobre a defesa da fé cristã. É esse o nosso trabalho aqui e é para isso que o Senhor nos chamou. Vamos lá. Muito bem, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando, ou seja, remendo novo em pano velho, Mateus 9 e 16. Muito bem, meus irmãos, a gente deve cuidar, não é? Cuidar muito dessa questão. Os irmãos que estão à frente de rebanhos, estão à frente de igrejas, não é? Devemos cuidar dessas questões, porque nós temos igrejas onde hoje o pessoal fizeram lá uma cópia, né, da arca do concerto, e isso está lá dentro da igreja. E tem pessoas que escrevem os seus pedidos de orações e depositam ali achando que o pedido de oração colocado ali naquela arca, não é? Que é uma cópia, vai ter resposta mais eficaz. Nós temos igrejas onde usa-se a menorá. Lindo, maravilhoso, né? Bonito, mas não se deve dar ênfase nenhuma no campo espiritual para o uso de uma menorá ali em algum momento da igreja, a não ser pela questão de um ornamento, tão somente isso. Então, questões assim que a gente observa, não é, que muitos estão se perdendo em relação a isso, o que é lamentável, e aí deturpa a fé dos irmãos. E ao invés dos irmãos entenderem que quando precisam de Deus, precisam dobrar os seus joelhos e rasgar os seus corações diante de Deus, porque Ele conhece as nossas vidas, então os irmãos acabam sendo enganados, não é, com essas práticas judaizantes. Vamos perseverar firmes, porque o Senhor que nos salvou, Ele é quem nos conserva na sua presença. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, que o nome de Jesus seja exaltado através da sua vida. E aí eu vou pedir para ti assim, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, não é? Ative as notificações, porque nós temos outras programações semanalmente que são publicadas aqui no nosso canal. E você também pode compartilhar esta aula
com outros pastores, com outros irmãos e irmãs que desejam aprender a palavra de Deus e de repente lançar mão daquilo que nós comentamos aqui. Deus abençoe você, pastor Adalvilson. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, que Deus abençoe você, sua família e seu ministério, e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus abençoe a todos. Amém.